Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Ricardo James e como havia prometido, estamos aqui para mais uma live para tratar de um assunto bem importante, né? Que no caso deixa eu me tirar aqui um pouquinho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os gastos públicos, né? No caso de São Bernardo do Campo, né? Então eu convido você para estar participando dessa live, onde está aqui comigo, do meu lado direito, o nosso candidato Oséias Francisco, que irá estar falando um pouco sobre esse assunto, né? E aqui do meu lado esquerdo está o pastor Eduardo e o pastor Alberto, né? Então que você fique conosco aí nos próximos 40 minutos. Iremos tratar de assuntos importantíssimos, no qual esse eu tenho certeza que é do seu interesse, sabe? E fiquem conosco, pessoal. Estamos aqui no centro de São Bernardo e atrás da Câmara Municipal aqui, ó, dos vereadores, né? E eu tenho certeza que todo cidadão de São Bernardo deve, em algum momento das suas vidas, deve ter se perguntado como que é gasto o nosso dinheiro público, né? Como que é aplicado, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá? E se você se interessar depois, fazer algumas perguntas, nós estamos aqui, o Zé está aqui também para responder, tá bom, pessoal? Então venham conosco nessa live porque vai ser bacana, uma experiência a mais que estamos adquirindo aqui e passando para vocês esse conhecimento aí, tá bom, pessoal? Estamos aqui com o Eduardo também, que vai falar um pouco. Olá pessoal, boa noite, professor Eduardo. E a gente pedir para vocês que participem, compartilhem bastante aí essa live. É de suma importância que vai ser tratado, né? A questão do gasto público, a questão do nosso dinheiro e qual é a função, o papel na verdade, o papel do vereador. Então a gente tem observado no dia a dia que muitos vereadores não estão preocupados em esclarecer a população qual é a real função e o papel do vereador. Então por isso nós estamos aqui com o nosso candidato Oséias Francisco da Silva, uma pessoa qualificada, uma pessoa preparada para representar o nosso município. Tá bom? É isso aí. Falar alguma coisa, Alberto? Então tá bom, eu passo a palavra pro Oséias, tá? Olá pessoal, boa noite. Eu quero aqui saudar e parabenizar a iniciativa de todos os nossos amigos, Jamie, Eduardo, pastor Alberto. Hoje, sexta-feira, estamos aqui ao lado da nossa Câmara Municipal dos Vereadores, também do nosso lado direito, a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, já quase 9 horas da noite, para falar sobre a função do vereador e a sua participação no controle do orçamento na cidade. Talvez seja a função mais importante do vereador. A maior garantia que a população tem é que o vereador faça plenamente a sua função, porque esta garantia vai dar uma segurança para a população de que o dinheiro da educação será muito bem empregado, o dinheiro da saúde será muito bem empregado, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento básico. Quando o vereador faz plenamente a sua função, nós conseguimos fazer o maior combate à corrupção, a desvio de dinheiros públicos, a contratos superfaturados e melhorar a qualidade na saúde, na educação, na infraestrutura e nas merendas das nossas crianças, que ultimamente nós assistimos de maneira envergonhada muitas denúncias de corrupção, inclusive na merenda, no uniforme, aqui no estado de São Paulo e no Brasil até. Eu estava ontem aqui na Pauliceia e um eleitor me fez uma pergunta. Ele me chamou de canto e falou: "Você é o candidato a vereador?" Eu falei: "Sou o candidato a vereador." Ele falou o seguinte: "Qual a função do vereador?" Ele perguntou para mim do lado da Mercedes na Pauliceia. E eu tive a oportunidade para explanar para ele, mas eu iniciei falando o seguinte, que esta pergunta seria a pergunta que cada um cidadão são-bernardense, cada um morador dessa cidade deveria fazer para aquele candidato que chegar na sua casa. Aquele candidato que for entregar o santinho para você.
antes de pegar o santinho, você fala o seguinte: você sabe qual que é a função do vereador? Porque se ele souber te responder, você pega o santinho e dá o crédito para ele. Agora, se ele vier com enrolação e vier falando que é para asfaltar a rua, para pintar o BS, pintar a escola, não dê crédito, porque esta não é a função do vereador. Pastor Alberto, chega mais perto aqui, meu filho. Você está meio aí. E eu quero já chamar, Jamie, para a gente ser bem objetivo, que a Constituição Federal, nossa Constituição Federal, ela reservou, né, duas funções básicas para os vereadores. Então, somente duas funções básicas, que elas se desdobram em diversas outras funções, mas são duas básicas. Quais são elas? Fiscalizar o chefe do Poder Executivo, o prefeito, naquilo que ele vai trabalhar do orçamento da cidade. A outra, fazer as leis municipais, tanto criar novas leis para se adequar ao código normal do município, como também atualizar as leis municipais com as leis estaduais e as leis federais, sempre sendo balizada pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei Orgânica do município. Então são duas funções muito importantes. Eu tenho dito, inclusive eu fiz um vídeo nesse lugar aqui, no começo da campanha, que a Câmara, a função dos vereadores é um contrapeso na administração pública. Porque a administração pública, Eduardo, ela é composta pela Câmara dos Vereadores, que é o Poder Legislativo, e pelo Poder Executivo, que é a Prefeitura, o Poder Executivo, o Prefeito. São esses dois pilares que comandam a cidade. E a Câmara Municipal é o contrapeso, porque o prefeito não tem todo o poder, também os vereadores não têm todo o poder. O prefeito tem o orçamento para administrar a cidade e os vereadores têm um mecanismo para controlar o orçamento e fiscalizar o prefeito e criar as leis para a cidade. Então é muito importante, quando vocês pensaram em trazer para a cidade esse debate sobre o orçamento, sobre a função do vereador, isso vai para além de uma questão eleitoral, porque isso é uma preocupação da própria cidadania, porque nós somos cidadãos aqui de São Bernardo do Campo, e cada cidadão, quando delega para um vereador, tem que saber que ele vai fiscalizar o chefe do Poder Executivo, fiscalizar o orçamento, para que aquele dinheiro que foi recolhido do cidadão, taxas, dos impostos, dos tributos, das contribuições, que eles sejam empregados devidamente, com qualidade. Porque quando assim não é feito, a população é punida, porque vai na UBS, não tem remédio, às vezes não tem vaga para quem está doente, nas crianças não tem escola de período integral, faltam vagas nas creches, tudo isso decorre do mau uso ou do uso não muito adequado da verba pública. Então essas duas funções, fazer as leis, adequar o código de leis, o arcabouço jurídico municipal às leis estaduais e federais, tendo como referência Constituição Federal, Lei Orgânica do município e fiscalizar o chefe do Poder Executivo. Para que vocês tenham ideia, pessoal, o orçamento de São Bernardo, ele passa de 5 bilhões e meio para 2020. Um orçamento que é maior do que o orçamento de alguns estados. É o 6º orçamento do estado de São Paulo. Você tem a capital, você tem Osasco, Guarulhos, Barueri, São Bernardo, Campinas. São Bernardo é o 6º orçamento do estado de São Paulo, o 16º orçamento do país. Então tem muito dinheiro. Dinheiro tem. Tá? Dinheiro tem. O que nós temos que se preocupar é se esse dinheiro está sendo bem administrado. E para começo de conversa, para que a gente entenda como é composto o orçamento municipal. De onde que vem o dinheiro? Porque você que está nos assistindo, dono de casa, chefe de família, dona de casa, adolescente, jovens, você sabe, o dinheiro que entra na sua conta tem uma fonte. Não cai do céu o dinheiro na sua conta. Você trabalhou, ou você pegou empréstimo com alguém, ou alguém pagou alguma coisa para você, mas tem uma fonte. Então o orçamento da prefeitura não é diferente, tem uma fonte. E a fonte do orçamento da prefeitura são os impostos, tipo, principalmente IPTU, Imposto Predial Urbano. Você tem os impostos sobre mercadoria de qualquer espécie. Você também tem aqui diversos outros, participação no IPVA, tem os tributos, você tem ainda as taxas, tem as contribuições, tem aquilo que vem, aquele recurso que é oriundo
do exercício do poder de polícia, que é a da fiscalização, que vem multas de trânsito, multas ambientais, diversos tipos de multa. Todos esses valores, eles vêm para o cofre da prefeitura. Uma boa parte é passada para a União, uma outra parte fica no Estado e uma parte diminuta volta para o município. É diminuta, é referente à parte que fica na União e a parte que fica no Estado, mas é um montante de 5 bilhões e meio. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Para 2021, é o que nós vamos pensar hoje aqui, por conta da pandemia, por conta do impacto dessa questão emergencial, né? Muito desemprego, do confinamento, do fechamento de muitas empresas, teve um impacto não muito grande no orçamento, mas teve um impacto no orçamento de São Bernardo do Campo. Obviamente que todo mundo há de concordar que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos comércios fecharam, e isso impacta na arrecadação. Mas mesmo assim, o nosso orçamento para 2021 ainda vai passar um pouco de 5 bilhões, a previsão, a estimativa. Então tem dinheiro para fazer uma boa gestão e fazer bons serviços para a população, uma boa manutenção no serviço público. Uma outra questão importante: qual a função do vereador para garantir que esses dinheiros sejam bem empregues no serviço público? É importante, porque eu defendo a prisão em segunda instância como uma das formas para combater a corrupção. Eu defendo que altere a Constituição, acabe com o foro privilegiado, acabe com a imunidade parlamentar. Mas, a despeito de todos esses mecanismos que ainda não foram aprovados, se o vereador atuar plenamente, eu conversei com o Jamie aqui, conversei com o pastor Alberto, se o vereador atuar plenamente na Câmara Municipal, ele pode contribuir muito para diminuir a corrupção no país. Isso é, se ele já não for corrupto ou não já estiver corrompido, obviamente. Mas um vereador honesto, um vereador sério, comprometido com a sociedade, ele pode sim amenizar e amenizar muito o problema de corrupção no país. Vou passar aqui a fala um pouco para o Jamie, para mim pegar uma água aqui, que a minha voz está indo embora já. Tá certo, vai lá. Deixa eu pegar uma água aqui no carro aqui. Então, pessoal, vocês prestaram bem atenção, né, em tudo aquilo que o Oséias Francisco relatou? É algo do nosso interesse, gente, é algo que nós precisamos entender, precisamos buscar ter essas informações, esse acervo de informações para cada São Bernardense é muito importante, para que você venha a ser o próprio fiscal de cada vereador que esteja na sua cidade. Você vê como que é interessante, essa arrecadação, conforme o Oséias falou, para 2021 vai ultrapassar um pouco de 5 bilhões. Você veja, 5 bilhões ao dispor da nossa cidade, para investir na nossa cidade, né? Para investir no funcionamento da nossa cidade. Então é muito importante que você esteja ligado nisso. Você esteja com foco certamente na política, porque nós temos que ficar interagidos na política, temos que ver o que estão fazendo com a nossa cidade, como estão administrando, né? Outrora não me preocupava, não queria saber de política, não queria saber de político, não. Mas você tem que entender que os políticos são os nossos funcionários. Se você tem uma empresa, você vai ficar de olho, você vai ficar fiscalizando o seu funcionário. Você não vai deixar à mercê, você vai ficar de olho. E nós temos que ficar de olho, nós temos que observar, ver como eles trabalham, o que eles estão fazendo. E hoje, na atualidade, você tem feito isso? É importante você fazer isso, é importante você ficar de olho, se preocupar, sabe? Quando nós temos uma gestão má administrada, né? Quando o dinheiro público, o nosso dinheiro, os nossos impostos, o teu suor, quando é aplicado de maneira errada, nós automaticamente nós vamos ver uma consequência. Isso vai gerar uma consequência. Isso pode gerar desemprego, isso pode gerar vários fatores que podem prejudicar o desenvolvimento da nossa cidade. Então é importante que você venha saber desses assuntos. Chegou a hora de você, brasileiro, de você, são bernardense, você começar a tomar uma atitude, você observar. Você está vendo aqui atrás de nós, aqui, ó, nós temos aqui a Câmara onde fica o quê? Onde fica o lado do Legislativo aqui, ó. Onde eles ficam aqui decidindo as leis, o que eles estão fazendo.
Você prestou bem atenção? Você analisou durante esses 4 anos que se foi? Como que eles estão trabalhando? Como que eles estão movimentando? O que que eles estão aprovando? O que eles estão fazendo com o nosso dinheiro? É importante você saber. Porque se você está ligado, se você está firme e forte ali observando, certamente vai evitar muitas coisas. Vai evitar uma corrupção, vai evitar desse dinheiro ser mal gasto. Então é preciso você participar, é preciso você estar inteirado, você interagir a política. É triste nós analisarmos no todo, no nosso Brasil, o que tem acontecido de uns anos para cá, né? Com essa Lava Jato, né? Essas investigações, acabou que acarretando muitas coisas, né? Trouxe às claras coisas que nós não sabíamos, muitos corruptos, né? Hoje você sabe os corruptos. Se você prestar bem atenção, você vai conseguir analisar e ver quem realmente entra na política por dinheiro e quem realmente entra na política para ajudar a sua cidade, para ajudar você. Quem tem a boa intenção de melhorar a cidade, de fazer algo pela cidade, você vai perceber. Hoje você vai perceber. Porque depois que aconteceu toda essa reviravolta na política, que há anos estava engordando, estava ali tirando o nosso dinheiro, estava na corrupção, agora você está observando e vendo que aos poucos a justiça está acontecendo, né? Mas ainda falta muita coisa. E se você não se interessar, você não buscar colocar na política pessoas sérias, preparadas, de caráter, pessoas que realmente querem mudar a nossa situação, nós vamos continuar da mesma forma. Porque o nosso país, quando tem pessoas de caráter, pessoas que querem mudar, pessoas que estão preparadas, nosso país tem tudo para ser um país de primeiro mundo. O nosso Brasil, gente, para que você possa ter ideia, em nenhum outro lugar do planeta você vai encontrar uma região, um país com tanta riqueza de recursos naturais. Nós temos tudo para manter o nosso país, para manter a nossa cidade, e nós temos também para fornecer para fora. Você já parou para pensar se o nosso país ele é administrado por pessoas patriotas, pessoas que realmente amam o seu país? Você já pensou se nós temos uma equipe de vereadores aqui na nossa cidade que está focado em ver o melhor para a sua cidade? Pois você tem essa oportunidade de fazer isso. Você tem um poder em suas mãos para chegar no dia 15, você colocar 555-153, Oséias Francisco, que é a renovação. Eu vejo como uma renovação na nossa cidade. Eu volto a dizer o que eu disse na live passada. Se a gente dá um ponto de confiança, um voto de confiança em alguém, e esse alguém nos decepciona, ou passa 4 anos na mesmice, sem mudar, sem renovar nada, sem fazer praticamente nada pelo povo, pela cidade, eu particularmente eu não dou mais um voto de confiança para aquela pessoa. Eu vou buscar ver outras pessoas que têm interesse. Então esse é o momento, chegou o momento dele, de nós darmos a oportunidade para ele trazer essa renovação. Observe a vida dele, observe a trajetória dele. Conforme você vai numa empresa, eles analisam o seu currículo, eles pedem um atestado de antecedentes criminais, eles observam toda a sua vida profissional, até sua vida sentimental, dependendo da empresa, eles analisam para poder selecionar você e te contratar. Então eu peço para você, analise a trajetória do Oséias, veja os projetos dele, veja o trabalho que ele tem feito na Guarda Municipal. Observa, gente, preste bem atenção. Você tem o poder em suas mãos. Você sabe, né? Você sabe a atitude correta de fazer. Você hoje aprendeu a função de um vereador. Tá? Então, preste mais atenção. Tem muito mais coisa boa para você ouvir. Porque eu nunca ouvi de um vereador chegar para mim e explicar suas funções tão detalhadamente que nem eu ouvi hoje. Porque a gente está acostumado a gente acordar num sábado ou num domingo de folga em casa e de repente a porta, né, alguém bate na porta, quando você entra é um cidadão candidato a vereador que vai te entregar um santinho nas suas mãos e a única coisa que ele vai fazer, vote em mim
porque eu vou fazer melhorias aqui no teu bairro, vou asfaltar. É sempre a mesma coisa, vou asfaltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, gente. Mas não é só isso que a gente precisa de pessoas que tenham uma ideologia forte no sentido de trazer o melhor para a nossa cidade. E essa é a oportunidade, nós temos alguém aqui preparado. Eu não estou aqui, ó, no centro da cidade, falando asneiras ou apresentando um qualquer para você. Eu estou apresentando uma pessoa preparada, uma pessoa que enfrenta o dia a dia, conhece o dia a dia da periferia, o dia a dia do que a gente passa. E ele tem um projeto para melhorar a nossa cidade. Está em suas mãos, tá bom? Então vou passar novamente a palavra para ele. E ele vai dar continuidade ao que ele estava falando. Muito bem. Muito bem, Jamie. Uma questão que a população tem que ter isso em mente é que no momento eleitoral alguém pode falar o seguinte: mas por que só agora vocês estão falando sobre isso? Porque não existe um outro momento mais adequado, né, pastor Alberto? Mais adequado para falar de política no processo eleitoral. Porque é aqui que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, porque você vai a poucos dias, a menos de 23 dias, ter que escolher, né, candidatos para a Câmara Municipal, vereadores e o prefeito da cidade. E o vereador, ele tem essa função muito importante. Se ele não exerce plenamente a sua função, a cidade tem um grande prejuízo. Todo o processo de corrupção que você assiste na Lava Jato, que aconteceu, tudo começa na cidade. Tudo começa no processo eleitoral com os vereadores, muitos prefeitos. Por isso que é importante que cada cidadão tenha essa pergunta na ponta da língua. Você sabe a função do vereador? E perguntar, você se compromete a exercer essa função em benefício da sociedade? É um compromisso público. Então, para que vocês tenham uma ideia, esta Câmara Municipal aqui, Jamie, poucas pessoas sabem, mas também tem um orçamento anual. Talvez a população até se assuste, fique escandalizada. Mas o orçamento da Câmara Municipal por ano gira em torno de 72 milhões de reais. 72 milhões de reais, dinheiro do teu bolso, do que você paga, do teu suor, vem para fazer a manutenção e sustentar aqui, ó, 28 vereadores, seus assessores, mais os funcionários da Câmara. 72 milhões de reais. Igual eu pergunto para você, qualquer uma empresa, né, de médio ou grande porte, com 72 milhões por ano, pode produzir muito para a cidade, né? Pode produzir riqueza, gerar muitos empregos. Agora eu pergunto para você, cidadão de São Bernardo do Campo, com 72 milhões por ano, aqui, ó, nessa Câmara, o que ela tem produzido para você enquanto cidadão? O que ela tem produzido para a cidade? Qual a importância desses vereadores que vão terminar essa legislatura agora para a cidade? Que gastam 72 milhões do nosso orçamento. Com certeza a pergunta ela é uma de canto a canto. Esses vereadores, a maioria, se apropriaram desta casa e se utiliza quase como se fosse um parasita. Não produz nada para a cidade, ainda dá um gasto muito grande. E é importante, Jamie, porque é o seguinte, além da Constituição, ela reservar, Eduardo, as funções do vereador, as duas funções básicas, ela também amarrou o chefe do Poder Executivo, o prefeito, para que o orçamento da cidade não seja gasto de qualquer forma, pastor Alberto. E seja assim, o orçamento que seja gasto dentro de um planejamento. É igual o nosso salário. Você pode ganhar 10 mil reais por mês, mas se você não tiver um planejamento para gastar esse dinheiro, vai chegar no final do mês faltando dinheiro, faltando coisa em casa. Então a Constituição também estabeleceu alguns mecanismos para que o prefeito, por meio da Câmara Municipal, faça um planejamento do gasto do orçamento público. São três instrumentos de gestão que a Constituição estabeleceu. E são os vereadores que são responsáveis por ele. Por que são os vereadores, Osés? Porque são os vereadores quem vão aprovar a conta do prefeito. Por isso que a Constituição deu esta competência para o vereador.
fiscalizar a execução do orçamento. Por quê? Porque são os vereadores quem vão aprovar as contas do prefeito. Obviamente, quem não fiscalizou não vai ter condições de aprovar. Ou se aprovar sem a devida fiscalização, ele foi desatento, ele não cuidou devidamente do orçamento da cidade. Então, os 3 mecanismos que a gente chama mecanismo de gestão, que a nossa Constituição deixou estabelecido. O primeiro, PPA, que é o Plano Plurianual. O segundo, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o terceiro, LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA é a peça orçamentária estratégica que vai dar conta das diretrizes gerais do plano do governo que ele apresentou para a cidade. Aquilo que ele vai fazer a médio prazo, num período de 4 anos para a cidade. E o PPA, que é o plano plurianual, sempre começa no segundo ano do mandato de um prefeito e termina só no primeiro ano do mandato do próximo prefeito, para que não haja uma descontinuidade de projeto. Então o orçamento já está amarrado na peça orçamentária. E quem que aprova isso? A Câmara Municipal. Começa cá. Em cima do PPA, da LOA, LDO, por que a gente não se vê muitos vereadores comentando sobre isso? Por que a gente, até hoje eu nunca vi nenhum vereador estar comentando e falando sobre isso? Então, assim, isso é de muita importância, da população estar sabendo disso. Se eu que sou professor não estou sabendo disso, imagina a população aqui de São Bernardo, né? Por que isso acaba não sendo divulgado, Zé? Qual é a razão disso? Então, Eduardo, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu penso que cada cidadão tem que fazer uma pergunta como essa. Primeiro, uma boa parte dos vereadores que vêm para cá, eles não têm o menor interesse em fazer isso, né? Uns não têm qualificação para acompanhar e fazer. Porque estão falando de peças orçamentárias importantes, né? Para assumir uma função como essa, para exercer com qualificação e fazer o trabalho devido, você tem que ter recursos, tem que ter qualificação para isso. Porque para ser um gestor de uma grande empresa, para administrar uma cidade, uma empresa, a Câmara Municipal tem 72 milhões por ano. Uma empresa desse porte exigiria no mínimo uma pós-graduação, um MBA, né, de um gestor. Muitos vereadores vêm para cá que não tem formação nenhuma. Não tem nem procuram ter informação. E outra coisa, eles não querem mostrar para a população o que acontece na cidade. Né, Eduardo? Por que nós defendemos uma TV Câmara? Por que nós defendemos? Para que a população veja o que acontece aqui na Câmara Municipal e cobre os seus vereadores. Então, eles não têm qualificação, muitos não procuram e outros não querem ver, não querem se comprometer com o processo. Eles se comprometem sim com as coisas erradas muitas das vezes. Então, quando fala do PPA, Eduardo, o que é isso? O prefeito ele vai ter que criar diretrizes de governo, o que ele vai fazer na cidade durante 4 anos. Ele tem que amarrar isso no PPA, no plano plurianual, porque as outras peças orçamentárias são de efeitos anuais. Aí, na sequência vem o quê? Você primeiro faz o plano estratégico, PPA, plano plurianual. O que eu vou fazer na cidade durante 4 anos? Você tem que falar isso para a sociedade e para os vereadores começarem a cobrar. Porque tudo isso são leis, hein? O PPA é uma lei que é aprovada aqui, o prefeito se compromete no planejamento para 4 anos. Aí depois vem o LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, onde ele vai colocar as metas. Ou seja, eu fiz um planejamento de ações, agora eu vou criar as metas com o LDO. Ou seja, eu vou fazer, como que eu vou fazer o prazo que eu vou fazer, como que eu vou entregar, eu vou criar um equipamento novo, eu vou fazer a manutenção, vou expandir o serviço público, eu vou estruturar mais o serviço público. Essa é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde você vai amarrar o investimento em cada ação. Por exemplo, eu vou criar uma nova creche, né? Isso é uma meta do seu plano plurianual. Na LOA você tem que colocar lá quanto que você vai gastar nessa creche. Então, baseado nessas leis que são aprovadas aqui na Câmara Municipal, com plano estratégico, com as metas, com o orçamento que você vai empregar, aí que o vereador vai poder cobrar do prefeito.
Porque se o prefeito não cumprir o seu PPA, não cumprir a LDO, não cumprir a LOA, é a Câmara Municipal que vai debater em cima das suas contas e pode, inclusive, abrir lá uma comissão de inquérito e o prefeito pode perder o mandato, porque só os vereadores podem tirar o mandato do prefeito. Ele pode responder por crime de responsabilidade, porque não cumpriu o PPA, não cumpriu o LDO e não cumpriu a LOA. E quando esses mecanismos são muito bem acompanhados, o dinheiro, você nunca sabe se vai chegar exatamente lá na sua finalidade, ou se os serviços que foram contratados por meio de uma licitação de um contrato foram executados devidamente. Ô Zé, é até bom, pessoal, isso que o Zé está abordando aqui, que vocês começam a compartilhar, fazer pergunta também, porque para que essas informações cheguem em outras pessoas também. Então, é de grande importância de você saber quem você está escolhendo. Então, assim, aquele candidato que só fica atacando e não mostra as suas propostas, criticando e não mostra proposta nenhuma. Então, assim, a população aqui de São Bernardo precisa acordar, precisa se interessar. A nossa vida é uma política. Na escola tem questão política, tem grêmio, então, assim, tem conselho de escola. Então, tem vários fatores que envolvem questão política. Aí eu tenho percebido, Zé, conversando na escola com algumas pessoas, alguns funcionários, o desinteresse pela política. Fala assim, tudo a mesma coisa. Ah, não tô nem aí. Aí eu falei, depois você vai cobrar de quem? Se você não participa, se você não compartilhar, não passar essas informações adiante, a população vai continuar sendo enganada. Esses vereadores vão continuar ficando mais 4 anos. Fica mais 4 anos, mais 4 anos. Aí a população, o Zé falou aqui do PPA, da LOA. Então, assim, os investimentos, quando as pessoas vão na UPA, porque esse dinheiro, ela tem que ser revestido também na parte da educação, né, Zé? Na parte da educação, da saúde. Então, e a população, a gente conversa com algumas pessoas, como que as pessoas estão desanimadas. Porque vão no posto de saúde, vai na UPA, a demora 4, 5 horas para ser atendido. Teve caso de pessoas aí ficar esperando 1 ano para fazer um exame, Zé. E o que o vereador ele pode fazer em cima disso, Zé? Então, assim, como que a gente está falando da função e o papel do vereador, o que pode ser feito para melhorar? Porque, assim, a gente entra ano e é sempre a mesma coisa, né? E as pessoas estão cansadas disso, né? E quer ouvir isso de você, né? Você assumindo aí que vai assumir, se Deus quiser aí, uma cadeira aí. Então, é a fiscalização, Eduardo. Se o vereador ele está comprometido com a população, se ele está exercendo plenamente a sua atividade, ele vai resolver parte desse problema no processo de fiscalização. Por exemplo, você falou da saúde. Não sei se a população sabe, mas talvez a maioria não saiba, que quem administra a saúde de São Bernardo do Campo é a fundação. Praticamente São Bernardo do Campo não tem mais concurso para a área de saúde. São poucos funcionários da saúde concursados. A maioria é via fundação. O que acontece? É um contrato com a fundação. É um repasse, uma transferência de verba pública, que é do povo, para uma entidade que é uma autarquia, né, que tem direito público, para fazer a gestão da saúde de São Bernardo do Campo. Mas quando a fundação ela é contratada, no contrato tem lá uma certa quantidade de médicos, os médicos vão trabalhar certa quantidade de horas por dia, por semana, uma certa quantidade de enfermeiro, técnico de enfermagem, todos os profissionais da saúde, até o pessoal que trabalha na limpeza. Pois bem, o contrato contrata esse pacote fechado. Mas quem vai garantir que esse pacote foi entregue devidamente? Quem vai garantir, por exemplo, se contratou 100 médicos, tem 100 médicos trabalhando? Aí que entra a função do vereador. Daí entra a função do vereador, porque o vereador ele tem que ler o contrato, porque é função do vereador isso, acompanhar o orçamento. Ele tem que ler o contrato, saber quantos médicos, quantos profissionais foram contratados, para trabalhar quantas horas na prefeitura e visitar o posto.
Porque não é ficar ligando para a UBS, para uma UPA, tem quantos médicos aí hoje? Não, ele tem que ir conversar com o povo. Então, Zé, é isso que a população, que a gente está andando na rua, está reclamando. Porque a gente não vê essa função do vereador fiscalizando. Eu não vejo, até hoje, eu particularmente não vi ainda o vereador aqui de São Bernardo entrando fiscalizando um posto de saúde, uma UPA. Eu até hoje nunca vi. Né? Eu só vejo muitas vezes na época de eleição, quando eles vão aí começar a aparecer. Mas fiscalizar tá aquém da função desse vereador. E é um dever de ofício. Não é uma opção, é um dever de ofício. Um vereador ele tem que fazer isso. Por quê? Ele ganha, e diga-se de passagem, pastor Alberto, ele ganha muito bem para isso. Então o vereador não pode reclamar que ganha mal. Ele ganha muito bem. Talvez ele ganha mais do que um alto executivo de uma grande empresa. Ganha muito bem aqui o vereador, viu? Ganha muito bem. Tem assessores para fazer isso. Ele tem tempo para fazer isso. Ele tem uma estrutura para fazer isso. Agora, por que ele não faz? Porque muitas das vezes ele está preocupado, sabe fazer o quê? Ficar fazendo politicagem, falando que vai asfaltar uma rua, vai tapar buraco numa rua, vai pintar uma escola, aquilo que não compete à sua função. E deixa de fazer essa parte da fiscalização. Porque se ele não fiscaliza, Eduardo, vamos pensar, se ele não fiscaliza, qual a condição que ele vai ter para depois, no final do ano, aprovar a conta do prefeito? Porque tem que aprovar. Porque nós temos, ó, no Estado brasileiro, na nação brasileira, nós temos o controle do gasto público, controle do Estado, chama-se controle interno e controle externo, né? O Poder Legislativo, juntamente com o Tribunal de Contas da União, faz o controle interno, no Estado também, e os vereadores, ele faz o controle com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Só a capital tem Tribunal de Contas da capital, que faz com o Tribunal de Contas da capital. Mas todos os municípios que não têm Tribunal de Contas, ele faz essa parceria, não parceria, um trabalho em conjunto. Câmara Municipal com o Tribunal de Contas, porque a conta do prefeito ela é aprovada em plenário pelos vereadores, depois leva a aprovação para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas faz a auditoria. E o que acontece muitas das vezes? Acontece que os vereadores aprovam, o Tribunal de Contas desaprova. Né? E quando tem guerra política, o Tribunal de Contas aprova e alguns vereadores não aprovam para fazer briga política, como aconteceu recentemente aqui em São Bernardo do Campo. Então é muito importante, se o vereador não faz isso, porque a população às vezes fica contente quando o vereador vai lá, faz uma doação, né? Faz uma politicagem, um assistencialismo, mas o resultado da falta de comprometimento do vereador, da sua ineficiência, você vai sentir quando você sentar no banco de uma UPA, no banco de uma UBS, no hospital. Quando o médico não tiver o remédio para você tomar naquele momento, você vai ter que comprar do seu próprio bolso ou ficar doente sem o remédio, aí você vai saber a função do vereador. Porque se o vereador fiscaliza devidamente, vai sempre sobrar dinheiro para comprar remédio para o povo, vai sobrar dinheiro. Inclusive, outra coisa, por que a Sabesp, de maneira irresponsável, anda fazendo um monte de buraco nas calçadas, nas ruas, deixa o buraco aberto, colocando em risco a vida do cidadão, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos motoqueiros, dos motoristas. Deixa um monte de buraco. Por que fica fazendo tampão em cima de tampão nos asfaltos na nossa via? Quem que fiscaliza isso? Quem tem que fiscalizar? Porque a Sabesp recebe dinheiro público para isso. Né? Por que faz isso? Porque os vereadores simplesmente não fazem essa parte. Será? Por que faz um asfalto, Eduardo, e em pouco tempo já está afundando o asfalto? Por quê? Porque aquela empresa que foi contratada para fazer um serviço de qualidade. Está no contrato. Mas só que coloca muitas das vezes um material de péssima qualidade, não faz o serviço como tem que ser feito, aí tem que fazer 2, 3 vezes e vai ter mais gasto público em cima. Mas se o vereador comprometido faz a fiscalização, vê a qualidade do asfalto, aí a população vai ganhar, porque vai ter menos recurso para reinvestir naquilo que foi feito e mais recurso para sobrar para a população. Então, Zé, isso que é importante, a população está sabendo a real função do vereador.
Então, assim, o que a gente percebe dos 28 vereadores, nenhum fiscaliza nada. Então, assim, pelo que a sua fala, a sua argumentação, e também é culpa do povo também, é a culpa da população porque não cobra. Porque votou porque ganhou uma cesta básica, votou porque ele deu a dentadura, votou porque ele deu um remédio lá que é direito da população. Então, se isso está acontecendo, não tem a fiscalização de uma forma correta e efetiva, a culpa é nossa. É culpa de vocês que muitas vezes votam na pessoa errada. E mais ainda, Eduardo, a culpa, se a gente tivesse condições de culpabilizar alguém, talvez a responsabilidade maior cairia naquela parcela da população que é muito grande, de pessoas que se omitem. Porque pelo menos quem está votando, né, está votando porque acredita em alguém ou quer mudança e a pessoa não cumpre aquilo que foi pregado, né, Jamie? Isso. Mas 48, quase 50% da população de São Bernardo do Campo não votou na eleição passada. E ainda você percebe que tem muitas pessoas que falam não querem votar. Então o pior, né, a responsabilidade maior é das pessoas que são omissas. Porque não participar, uma vez que não participa do processo, você permite que esse desmando continue, você permite que as pessoas que não têm compromisso se perpetuem no poder, você permite que a precarização do serviço público continue e você vai sofrer o reflexo na frente. Você permite que não tenha asfalto de qualidade, você permite que falte asfalto em alguns lugares onde deveria ter, você permite que falte remédio nos postos de saúde, porque você não se posicionou. Você não acredita mais na política. Por isso que nós estamos chamando a responsabilidade, principalmente para quem não votou, quem acha que é a política que não vai votar. Você tem uma função muito importante. Você tem opção. Eu sou uma opção que estou me colocando à disposição da cidade de São Bernardo do Campo para trabalhar e para corresponder a essas expectativas. Então, pessoal, a gente já está chegando no final também aqui já da nossa live, né? Na próxima semana a gente está em uma outra, mas com outro tema. E gostaria aqui de pedir para vocês que você pense com carinho, olhe os projetos do Oséias, uma pessoa qualificada, preparada, né, para assumir aqui, representar a população de São Bernardo do Campo. Então, não jogue o seu voto fora, tá? Então, estamos aqui apresentando o Oséias, lá o número lá no dia que você for votar lá, ó, 55153, tá? No dia 15 lá, pensa com carinho. Entra no Facebook lá, entra no Instagram do Oséias, verifica, vê as propostas dele, vê a história do Oséias. A história do Oséias não começa de agora, já de muito tempo, de muitos anos já, indo para Brasília, representando as guardas municipais. Tem um deputado federal lá de Londrina, o Boca Aberta, a gente vê a dedicação dele. Hoje eu estava vendo o filho dele, a entrevista do filho dele, querendo colocar lá, Oséias, se ele for eleito, a polícia municipal lá em Londrina. Então, assim, eu acho que pode ser feito aqui também, né, Oséias? Aqui em São Bernardo, só que ele é da GCM, só que se não tiver uma representação aqui, como que ele pode levar essa proposta para o prefeito? Porque a maioria dos vereadores não estão se preocupando ou preocupado com a questão da segurança. O que a gente vê aí, os pancadão, a bagunça, e o Oséias tem essa grande preocupação. Ele conhece a cidade, conhece aqui o município. Então, assim, é uma pessoa que se preparou para isso. Tenho visto muitos candidatos, não estou aqui para falar mal de candidato nenhum, mas aquilo que eu tenho observado e o preparo do Oséias não se compara. Tá? Então, assim, é uma pessoa que estudou, escreveu 5 livros, é mestre em segurança pública, 3 pós-graduações na área da segurança. Então a gente tem uma pessoa preparada. Muitas vezes a gente se questiona, para ser vereador não precisa ter estudo. Tá aqui, ó, uma pessoa preparada, né, para assumir aí. Então a gente conta com você, pessoal. Um forte abraço aí. Boa noite, pessoal, meus irmãos. Estamos aqui com nosso amigo Oséias, né, candidato a vereador de São Bernardo do Campo. Como foi falado aqui, o James falou, o Eduardo falou. Interessante, Oséias, que nós estamos falando sobre o tema
o dinheiro público, o investimento público da cidade de São Bernardo do Campo. Cidade de São Bernardo do Campo, para mim, que ando muito, tanto nas comunidades como nos bairros top aí, nós temos sentido um peso, principalmente nas estradas, né? Você vê as estradas cheias de buracos, cheias de ondulado. Isso acaba o nosso automóvel. Nós estamos pagando aí, nós pagamos IPVA, nós pagamos seguro. Então isso aí é um investimento que sai do nosso bolso, que vai para os cofres públicos. Só que a má administração faz com que o dinheiro público da nossa cidade de São Bernardo é jogado numa sacola furada, né? Falou interessante que falou sobre o chamado do vereador. O vereador, ele não tem opção de escolha, ele foi chamado para trabalhar. Em prol de quem? Em prol da sociedade, da humanidade, do bairro onde ele mora, da cidade onde ele atua, não é? Nós temos visto um pouco atrás aí, que interessante que os vereadores estavam querendo aumento do seu salário. Na crise, hein? Né? Numa crise dessa de pandemia, muitas famílias não têm o que comer, não tiveram o que comer, perderam o emprego, né? E nós temos percebido que há uma sequidão no mundo do parlamento, porque são pessoas despreparadas, né? Tem pessoas que acham que para ser um vereador é só se candidatar e acabou. Não, tem que ter um preparo. Você tem que saber que você vai para trabalhar, não só ter. Porque é necessário, quem trabalha, é a própria Bíblia que diz que quem trabalha, o obreiro ele é digno do seu trabalho. Então o trabalhador ele é digno do seu trabalho. Não é? Foi falado sobre oportunidade. São Bernardo precisa de mudar, ou seja, precisa de mudança. Como assim? São Bernardo ficou uma cidade bonita, sim, mas tem muitos buracos, né? Muitas famílias precisando de um trabalho, infelizmente o investimento, né? O investimento nosso do cofre público está sendo investido em coisas que não flui. As empresas indo embora. As empresas de potência estão indo embora da cidade onde nós moramos. Então nós temos visto aí muitas famílias perderam o emprego, não tem condição de comer, não tem, aí vem água cara, aí vem luz alta, aí vem o gás encanado caro. Aí, meu Deus do céu, é muita coisa. O investimento, o dinheiro público, para onde está indo o dinheiro público? Além dos impostos, além dos impostos, você anda a cada 10 metros, tem uma filmadora filmando você para andar. Se você passar um pouquinho, você multa. Se você tiver... tem coisa que tem que ter uma ordem, com certeza, mas é demais. São investimentos, são dinheiro jogado fora. E foi falado aqui sobre a função do vereador. O vereador ele tem que saber qual é a função dele. Não é? Tem vereador que ele está perdido no tempo, ele não sabe qual é o trabalho dele. Está aí ganhando os seus 15 mil. Qual é o salário de um vereador hoje? 16 mil reais. 16 mil. Você tem noção? Ei, eu trabalho numa empresa, eu entro 7 horas da manhã, saio às 17 horas da noite. Sabe quanto eu ganho? Vou falar aqui, eu nunca revelei meu salário. 1.850. Com desconto, vai para 1.400. Certo? Aí entra lá meus 1.400 para pagar o IPVA, para pagar o seguro, para pagar a água, para pagar o condomínio, para pagar a luz, que tá vindo um absurdo, né? E vai fazer 5 anos que eu não tive condição de trocar o meu carro, mas não é problema do vereador. Lógico que é. O vereador tá trocando de carro direto aí. Isso. Abastece o carro dele de graça, né? Tem os seus benefícios. Mas agora me fala para mim, o que é que o senhor, como vereador, fez para a cidade de São Bernardo, está fazendo? É muito fácil chegar aqui, Osés, tirar uma foto de uma obra que está sendo concluída ou sendo feita, sendo feita mal feita. E dizer lá, estou acompanhando esta obra, tá nada. Então, o vereador, você que é vereador, ei povo de São Bernardo, está na hora de despertar. Sabe por que às vezes nós, cidadãos de São Bernardo, estamos sofrendo? Sabe por quê? Porque é nós que queremos. É porque você que escolheu. Ei, valorize o seu voto. Não vende o seu voto por uma cesta básica, não. Não vende o seu voto por um saquinho de leite, não. Por 1 quilo de carne ou uma dúzia de ovo, não. O seu voto tem valor. Coloque alguém capacitado. Coloque alguém que tenha o desejo de ajudar a cidade, ajudar o povo da cidade. A cidade de São Bernardo precisa de mudança.
Não estou dizendo uma mudança no mundo do sistema aqui para boa aparência, não. Estou dizendo uma cidade intelectual, uma cidade que quando alguém olhar para a cidade de São Bernardo do Campo, estou dizendo cidade de São Bernardo, não, porque tem uma São Bernardo lá do outro lado da Zona Sul, falando São Bernardo do Campo. O dinheiro público, dos cofres públicos, está sendo mal administrado. E você, vereador, você já teve a sua chance. Agora está na hora de Deus levantar homens diferenciados para trabalhar, para mostrar o trabalho. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é quem diz, quando um justo governa, o povo se alegra, Oséias. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo se entristece, o povo morre. É o que nós estamos vendo aí, um descaso com a sociedade brasileira. Ou melhor dizendo, São Bernardo do Campo, vai no hospital, no UPA, no UBS, é um desfeito, demora demais. Se tiver que morrer, morre na fila. Né? Você vai pegar um remédio que é de graça, que você pagou a sua vida toda pelo aquele remédio. É muitas coisas para pedir para você receber o remédio. Então, São Bernardo, povo de São Bernardo, acorda. Se você não voltar na pessoa certa agora, hoje, vai chorar mais 4 anos. E mais 4 anos, você pode perder o seu filho, você pode perder o seu esposo, você pode perder a sua mãe, quem você mais ama. Por quê? Por causa da má administração de São Bernardo do Campo. É claro, elegido por você. Se eles estão fazendo isso aí hoje, é porque você colocou lá, nós colocamos lá. O voto é um cheque em branco, é uma autorização. É uma autorização, ninguém vai chegar lá e falar, eu vou ficar aqui hoje, eu vou ser um vereador. Não, é você que coloca. Seu voto tem valor, então vote na pessoa certa. Dia 15 de novembro, eu te apresento, ó, Alberto Santos. Você é da cidade de São Bernardo do Campo. Eu te apresento o vereador Oséias Francisco. 5-5-1-5-3. Só para nós não perder a mania e não esquecer. 5-5-1-5-3. Não esquece. É isso mesmo. O encerramento aí. E antes de encerrar, só apenas mais uns minutinhos assim, ó. Eu quero que você reflita e olhe essa imagem aqui atrás. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui está o futuro da nossa cidade. Aqui está, aqui é onde vai decidir tudo o que acontece nos próximos 4 anos. Aumento de imposto, tudo quanto nós não queremos, ali pode ser decidido. Então, se você colocar pessoas de caráter que querem realmente fazer algo por você, num todo, sem fazer acepção de pessoas, mas visar num todo, a cidade num todo, aqui ó, reflita. São mais 4 anos onde pode ter pessoas que vão realmente fazer algo pela tua sociedade, ou mais 4 anos do jeito que tá, de pessoas que em plena pandemia, de gente morrendo, passando fome, fazendo leis para aumentar salário de 16 para 18 mil reais. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção, tá, pessoal? Aqui foi praticamente uma aula para nós aqui, né? Para você e para mim também, de como funciona todo esse mecanismo que a gestão pública, né? Que os vereadores, prefeitos utilizam do nosso dinheiro público. Como que é feito? Você conhecer a função de um vereador. Eu particularmente, com toda sinceridade, nunca ninguém tinha me falado qual que é a função, né? Um vereador, claro, a gente já pesquisou, já procurou, mas uma pessoa candidata a vereador que bateu na minha porta e disse, ó, a função do vereador é isso e isso, eu nunca vi. É a primeira vez agora. É por isso, gente, que a gente, vou ser sincero para vocês, numa situação como essa, a gente tem orgulho de apoiar alguém que realmente quer algo pela nossa cidade. Então a gente vem com gosto, com garra. Então você tem o poder em suas mãos. E para finalizar essa live, para ficar na sua mente, tá? No dia 15, acorda de manhã, escova os dentes, toma um café caprichado, pega o seu folhetinho, chega lá, você vai apertar lá 55153, vai aparecer a foto do nosso ilustre aqui, Oséias Francisco. Aperta o verdinho, confirma. Pronto, gente. Você vai ter 4 anos aí de um futuro melhor.
a sua consciência vai estar limpa, porque você colocou pessoas de caráter. Tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus. Próxima sexta-feira iremos tratar de outro assunto e ao decorrer da semana a gente passa para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe. Amém.